distintas, missões, as processões divinas do Filho e do Espírito Santo enviado pelo Pai. Está no Catecismo da Igreja, né? No número 232 a 267, que fala dessas três pessoas que compõem a Santíssima Trindade. E fala também que elas são distintas. Uma não é a outra. Convive entre si, mas tem papéis diferentes, tem missões diferentes. Ainda fala mais. Processões divinas do Filho e do Espírito Santo enviado pelo Pai. O Espírito Santo é uma pessoa misteriosa. Sim, sem face, sem nenhum referencial humano, mas com atributos de uma personalidade, como revelado pelas Escrituras. E como pessoa, espera estabelecer conosco um relacionamento pessoal. O Espírito Santo é uma pessoa misteriosa, que não vemos o rosto, né? Sem face, como eu já disse, sem nenhum referencial humano, mas com atributos de uma personalidade, como revelado pelas Escrituras. E como pessoa, o Espírito Santo de Deus espera estabelecer conosco um relacionamento. Um relacionamento de amizade, de amor, de intimidade. De pessoa a pessoa. Precisamos, então, buscar e aprender a ter uma adequada intimidade. Ver nele aquela pessoa divina prometida e dada por Deus para ser nosso amigo, nosso paráclito, nosso advogado. Eu ainda digo mais, nosso auxiliador, o nosso consolador. O Espírito Santo de Deus foi uma promessa do Pai para cada um de nós, porque ele, o Pai, que sabe todas as coisas, sabia que iríamos passar por dificuldades. Para a gente entender melhor, Jesus subiu aos céus e foi preparar um lugar para nós. Não é assim que a palavra nos diz? Jesus subiu aos céus e foi preparar um lugar para nós. E ele sabia, né, que a nossa estadia aqui não iria ser fácil. Mas o que foi que o Senhor fez? O que foi que Deus fez? Derramou o seu Espírito Santo sobre nós, sobre a humanidade. Para que pudéssemos estabelecer um relacionamento de intimidade, de amizade, de amor. Temos aqui, no meio de nós, em nós, dentro de nós, um advogado, um consolador. Estabelecer com ele uma especial amizade, amando, desejando e permitindo, e esperando que ele, que já está em nós pelo sacramento do batismo, tome posse de todo o nosso ser, de todas as áreas de nossa vida, e nos conduza a novos patamares de experiência com Deus. Ou seja, meus irmãos, a missão do Espírito Santo é cada vez mais nos aproximar desse Deus. Os apóstolos deram testemunho disso quando tiveram aquela experiência com o Espírito Santo. O que foi que eles fizeram? Fizeram com que esse Deus fosse mais conhecido, amado. Ou seja, o Espírito Santo, no meio desses homens, deram-lhe forças
para que ele anunciasse o amor de Deus. O Espírito Santo tem a missão de nos fazer instrumentos e testemunhas poderosas do seu amor e da salvação realizada por Jesus Cristo. Ou seja, só podemos dar testemunho desse amor de Cristo, só podemos dar testemunho de salvação pelo impulso do Espírito Santo. Então é por isso que esse Espírito, ele precisa ser amado, ele precisa ser almejado, esperado. Precisamos estabelecer uma intimidade com essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque a partir dessa intimidade vamos subir patamares da experiência com o amor de Deus, fazendo de nós instrumentos e testemunhas poderosas do seu amor, da salvação realizada por Jesus Cristo. É Jesus que nos batiza no Espírito Santo, contínua efusão. Desde Pentecostes, o Espírito não cessa de levar continuamente as pessoas à experiência do Cristo vivo e ressuscitado, através de sua efusão. Crentes, descrentes, batizados, só de nome, praticantes, santos e pecadores, são visitados por essa graça pascal. Está no Catecismo da Igreja que quem batiza é Jesus. Desde Pentecostes, desde o início da Igreja, é o Espírito Santo que batiza. É Jesus quem intercede, né, ao Espírito Santo e ele nos batiza através de sua efusão. E a qualquer pessoa, crentes, descrentes, batizados. O Catecismo da Igreja nos garante que, tendo entrado uma vez por todas no santuário do céu, Jesus Cristo intercede sem cessar por nós como um mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. Ou seja, muitas vezes a gente tem a ideia de que porque uma vez fomos batizados, quando pequenos, que acabou. Né? A Igreja nos diz, no Catecismo da Igreja, no número 731, que, tendo entrado uma vez por todas no santuário do céu, Jesus Cristo intercede sem cessar por nós, como mediador, que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. Mas aí, né, muitas vezes eu já ouvi várias pessoas falar, mas já tenho o Espírito Santo. Poderia uma pessoa sacramentada dizer, e quem diz que não podemos, deixa eu corrigir aqui, mas já tenho o Espírito Santo. Poderia uma pessoa sacramentada dizer, e quem diz que não podemos continuar recebendo mais e mais desse Espírito? São João Paulo II dizia que qualquer batizado pode e deve ser transformado espiritualmente pela força do Espírito Santo. Todo batizado pode e deve ser transformado espiritualmente pela força do Espírito Santo. E aí eu quero voltar, né, lá atrás, quando a própria Igreja nos apresenta o Espírito Santo como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que quer ter uma experiência conosco. O Espírito Santo de Deus, ele quer fazer, né, em mim, em você, em nós, uma relação de intimidade, de amizade, de amor. Para que, a todo momento, eu posso dizer perenemente, todos os dias, fazer a renovação desse batismo.
Porque, meus irmãos, a todo momento nós pecamos, a todo momento nós nos esfriamos. Mas quando buscamos essa intimidade com a pessoa do Espírito Santo, quando buscamos uma vida lado a lado com essa terceira pessoa, esse batismo, ele vai se renovando. Santo Agostinho também dizia que só Cristo não precisa continuar recebendo o Espírito Santo. Nós precisamos, e não porque ele seja limitado em dar-se mais, porque nós somos limitados em receber. Ou seja, Cristo, ele quer derramar a todo momento o seu Espírito Santo sobre nós. Não só lá em Pentecostes, não só em nosso batismo, mas Cristo quer derramar o seu Espírito Santo sobre mim, sobre você, a todo momento, a todo instante. E não o recebemos, não é porque Cristo é limitado, mas nós que somos limitados em receber, nós que muitas vezes não nos abrimos a essa amizade, a essa intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Vida comunitária. A partir da experiência de Pentecostes, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o poder e o temor, pois pelos apóstolos foram feitos vários prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Como eu já havia falado, né? Vida em comunitária, consequência do batismo no Espírito Santo. E aí eu quero perguntar, como é que está a sua vida comunitária? Como é que está a sua comunidade hoje? Como é que está o relacionamento? Está havendo essa unidade? Os irmãos estão perseverando na doutrina? Como é que estão as reuniões? Como é que está a fração do pão? E aí é algo para nos questionarmos. Porque a partir da experiência que esses homens tiveram com a pessoa do Espírito Santo, eles conseguiram viver uma vida comunitária que é modelo, que é exemplo. Eles conseguiram evangelizar de tal forma, né, que foram feitos vários prodígios, milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. E eu não esqueço que quando viam aquela comunidade, quando viam os apóstolos, diziam assim, olha como eles se amam. Porque aquela vida comunitária contagiava e várias pessoas vinham para fazer parte dessa comunidade. É para isso, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor nos convida com essa festa de Pentecostes para renovarmos esse amor à pessoa do Espírito Santo, que aqui nos capacita, nos impulsiona à evangelização, que aqui neste mundo que não é fácil, que é difícil, que é muito complicado, o Espírito Santo tem a missão de nos impulsionar, como aquele vento lá em Pentecoste, sopra sobre aqueles discípulos e eles vão evangelizar, assim também o Espírito Santo de Deus quer fazer nas nossas comunidades, em nossas vidas, a partir da festa de Pentecostes. A proposta do tema da festa da comunidade da Divina Luz, nesse ano de 2021, é que permaneçamos reunidos no mesmo Espírito, esperando dias melhores.
que vivamos uma experiência de amor para com a pessoa do Espírito Santo. Lembremos das palavras de São Boaventura, sobre quem vem o Espírito Santo. Onde é convidado? Ou seja, sobre quem vem o Espírito Santo. O Espírito Santo vem onde é convidado, onde é amado, onde é esperado. E aí, meus irmãos, para a gente entender melhor desse tema, que vai nos dizer assim: permaneçamos reunidos. E permanecer reunidos é estarmos juntos, com o mesmo ideal, com as mesmas intenções, no mesmo espírito. Ou seja, reunidos com esse Espírito Santo, ou seja, juntos com o Espírito Santo podemos fazer coisas maravilhosas, como os discípulos fizeram na primeira comunidade cristã. Juntos, cheios do Espírito Santo, podemos passar por esse tempo de pandemia fortes, porque vamos repartir o pão, porque vamos primeiro estar unidos, e quando estamos unidos somos mais fortes. E eu posso dizer mais, quando estamos unidos, evangelizamos melhor. Quando estamos unidos com o mesmo ideal, não só unidos, corpos, mas unidos também de coração, o evangelho da salvação chegará muito mais além. Então eu quero trazer, quando eu ia preparando essa pregação, e eu perguntava, Senhor, o que é que tu queres falar para mim, para a comunidade da Divina Luz? E assim, quando eu ia estudando, meditando, e eu cheguei a essa conclusão: é desejo do coração de Deus que seus discípulos se juntem, se reúnam, tendo critérios em comum. Foi para isso que ele, o Senhor, enviou o seu Espírito Santo. É desejo do coração de Deus, meus irmãos, que permaneçamos unidos. É desejo do coração de Deus que permaneçamos reunidos, tendo critérios em comum. Estamos num tempo de pandemia, tempos difíceis, aonde somos chamados a ser igreja, e uma igreja que não fecha os olhos para a realidade, mas uma igreja que, em saída, uma igreja missionária que vai em busca dos mais necessitados. E isso só vai ser possível com uma intimidade, através da pessoa do Espírito Santo, porque ele vai nos dar força, mas também juntos aos irmãos. Ninguém faz comunidade sozinho. Ninguém vai conseguir fazer com que uma comunidade decole na evangelização, na missão, sozinho, mas em comum. E é isso que o Senhor pede para cada um de nós, através dessa festa de Pentecostes, que traz um tema muito atual. Permaneçamos reunidos no mesmo Espírito, esperando dias melhores. Que possamos permanecer unidos, esperando dias melhores.
Então, meus